mim. Quando começa. Pode ser? Feliz sábado a todos. Estamos felizes, né, por estarmos na casa de Deus presencialmente, em pouco número, mas temos a certeza que Deus está feliz também com nós que estamos aqui e as pessoas que estão nos assistindo também. Que Deus possa nos abençoar e abençoar aqueles que estão também nas suas casas, orando por nós e por uns pelos outros. Vamos inclinar nossa fronte, vamos erguer uma oração ao nosso Deus. Pai de amor, muito obrigada, Senhor, porque em boas circunstâncias o Senhor nos trouxe na tua casa essa manhã. Muito obrigado pela vida, pela saúde e por estarmos aqui, Pai, para podermos te adorar em espírito e em verdade. Te pedimos a tua bênção, a direção do teu Santo Espírito nesse momento, que as mesmas bênçãos que caem sobre nós aqui possam cair por todos os irmãos que estão agora em seus lares nos assistindo, e aqueles que também não, por algum motivo não podem, mas que o Senhor possa visitá-los também onde eles estiverem. E agora, Senhor, vamos louvar o teu nome, que o Senhor aceite esse louvor, essa adoração. Rogamos por Jesus. Amém. Vamos então cantar? É um dia especial, além de ser sábado, é um dia de festa, é um dia de batismo, 25 anos do Ministério da Mulher, né? Tem muita coisa para a gente comemorar. Deus seja louvado. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas o primeiro templo que criaste no Éden foi o 7º dia, onde todos podem te encontrar. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Quero ouvir os irmãos cantando agora. Dá para cantar. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. De um sábado a outro vamos juntos adorar na eternidade, diante da beleza de tua face. Entro no teu templo, santuário no templo.
isso que nós vamos cantar agora, Maranata. Que essa verdade seja real na nossa vida, que nós possamos ver Jesus voltar logo em breve. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus.
Eu não pensava que ia vir tanta gente assim, entendeu? Tem que ter responsabilidade, amigo. Eu falei que não era pra ligar. Bom dia, feliz sábado, sejam todos muito bem-vindos através dessa live transmitida pelo Zoom e pelo Facebook da Igreja Central de Vila São Jorge. Bom, hoje nós vamos recapitular a lição de número 10 e temos para isso 4 convidadas. Andréia, que é da Igreja do Parque Bitaru, Joélia, que é da Igreja do Jockey, Rose, de Vila São Jorge mesmo, Tuca, da Náutica, e essa que vos fala é a Ana, aqui da Vila São Jorge mesmo. E para começarmos a recapitulação da lição dessa semana, nós vamos pedir para a irmã Tuca que faça uma breve oração. Amém? Feliz sábado a todos vocês. E assim como estamos, vamos orar. Grandioso Deus, Pai querido e eterno, amado Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui em sua casa de oração. Pedimos, Senhor, que nos ajude, que nos ilumine, Senhor, para que possamos aplanar a sua lição, o conhecimento que tu deixou para nós, e podemos entender e poder expressar e ensinar e passar e também, Senhor, usar para nossas vidas todo o ensinamento que tu tem para nós. É o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, faremos um breve comentário sobre a lição dessa semana, tá? Essa semana a lição teve como título A Bíblia como História. Sabemos que a Bíblia tem muitas histórias com vários personagens, né? E ela surge, né, numa ordem cronológica que inicia lá em Gênesis, quando o nosso planeta, o nosso mundo foi criado, quando começou a vida no nosso planeta, a nossa Terra, e ela vai se encerrar culminando com a volta, a segunda vinda de Jesus, né? A volta de Jesus a essa terra, tá? Deus, ele se faz presente em todas as histórias bíblicas, todas. Não é necessário procurar Deus para comprovar se tem realmente a presença, porque ele se faz presente em todas elas. A Bíblia é um livro histórico, a gente sabe disso, e nós podemos imaginar muitas evidências, até mesmo com histórias arqueológicas, né? Muitas coisas têm sido encontradas, muitos arqueólogos têm estudado, pesquisado, encontrado várias evidências de que realmente a Bíblia é verdadeira, os relatos que tem nela são verdadeiros, tá? E a irmã Andréia teria, assim, algum comentário mais a fazer? Nós vemos aqui no domingo, Davi, Salomão e a monarquia. Aqui em 1 Samuel 17, no versículo 33, diz assim: Disse Saul a Davi: Tu não podes ir contra aquele filisteu para pelejar com ele,
porque tu és menino, e ele um homem de guerra desde a sua juventude. O filisteu era uma pessoa experiente, ele já era um guerreiro, mas Davi, ele tinha uma vantagem sobre tudo isso, porque Davi confiava em Deus. Davi falou: fosse leão, fosse urso, teu servo matava. O filisteu incursivo será matado como um deles, porque desafiou o exército do Deus vivo. E acrescentou Davi: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele também me livrará da mão deste filisteu. E disse Saul a Davi: vai, o Senhor esteja contigo. Nós podemos ver aqui, irmãos, a confiança de Davi em Deus. Esse é o relato que eu mais achei bonito, a confiança de Davi. Ele não só queria vencer, mas a confiança que ele depositava e que ele tinha em Deus. Essa é algo que me chamou muita atenção. É o que nós devemos ter em meio à tribulação, em meio às dificuldades que a gente passa no dia a dia, né? A confiança, depositarmos totalmente a nossa confiança em Deus. Como já havia falado, né, Deus se faz presente em todos os relatos bíblicos. E continuando então nossa lição, a Joélia poderia dar o seu parecer também? Bom dia a todos, feliz sábado. Estamos aí na 10ª lição já, né, desse trimestre, terminando. E aqui, nessa semana, a gente viu inúmeros fatos arqueólogos onde mostra a verdadeira veracidade da palavra de Deus. E na parte de segunda-feira, falando de Isaías e Ezequias, que foram 2 profetas, né, de Deus, na existência ali em um momento crítico, onde o rei Sinaqueribe estava querendo atacar Jerusalém. E na leitura que fizemos, a gente viu que houve algo miraculoso nesse ataque que Sinaqueribe queria fazer contra a Jerusalém. A gente viu ali o poder de Deus agindo na história. E o verso fala assim: porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E é interessante afirmar que a arqueologia, ela vem para nos ajudar. Deus é tão bom que Ele deixou essa ciência para nos ajudar, porque nós mesmos, como cristãos, acreditamos na Bíblia somente pela fé, unicamente pela fé. Mas a arqueologia, ela nos ajuda a provar para as pessoas que não acreditam na palavra de Deus. Então, foi para isso que Deus deixou essa ciência. E através do livro de Daniel também temos muito o que aprender, não é verdade? A Rose poderia falar alguma coisa sobre isso? Feliz sábado a todos. É muito interessante isso, porque nós não precisamos da história para crer na Bíblia, né? Nós, como cristãos, nós acreditamos que por si só ela é verdadeira, porque nós temos uma experiência com Deus, né? Nós somos baseados na fé, mas a história, ela nos alegra. É interessante que quando nós vemos esse tipo de coisa, eu principalmente, eu me agrado muito com isso, porque isso mostra que, apesar de nós crermos pela fé, Deus ele se preocupou ainda em sempre deixar provas, confirmações de que ele de fato falou a verdade, de que a Bíblia é verdade, né? E em julho de 2007, estudiosos da Universidade de Viena, eles estavam trabalhando em um projeto no Museu Britânico. E eles encontraram um tablete da época de Nabucodonosor, gente. Olha que interessante. O rei da Babilônia. No tablete tinha o nome Sarsequim. Esse nome era de um oficial da Babilônia, que foi inclusive descrito lá no livro de Jeremias 39. Olha que interessante. O nome desse oficial babilônico foi mencionado lá em Jeremias 39. E foi um dos muitos indivíduos, tanto reis como oficiais, que a arqueologia, com suas descobertas na época,
conseguiram confirmar que o livro de Daniel e o livro que conta então a história de Nabucodonosor, ali aqueles relatos, então são verídicos. Também outra coisa interessante é que foram encontrados também nos muros, quando houve escavações, quando a cidade de Babilônia ela tinha uma entrada com muros, com vários portões, e foi encontrado um desses portões, e o portão de Ishtar foi escavado por alemães e reconstruído no Museu de Pérgamo em Berlim. Esse caminho de procissão, que quando entrava nos portões, ele conduzia a esse portão, Ishtar, porque ele era um dos portões que era revestido por 120 leões, que confirma aquilo que Daniel, nas profecias, então falava, quando ele se relacionava a Babilônia com leões. Todas essas imagens, elas testemunham do leão como um símbolo apropriado da Babilônia, a grande. A história bíblica e sua mensagem bíblica são confirmadas. Louvado seja Deus por isso. Exatamente. Nós podemos ver que Deus ele deixou, escrito a história para que nós não tivéssemos nenhuma dúvida, não é verdade? E continuando a nossa lição, então agora a Tuca fará a sua explanação. Falando um pouco sobre fé, E fé, na verdade, não é simplesmente somente crer, Às vezes eu creio, sim, eu creio, eu creio sim que Deus existe, mas e aí? O que você vai fazer que você crê? Vamos agir, não é verdade? Vamos agir. E a Bíblia revela aqui várias pessoas aqui que agiram pela fé, E assim como nós também devemos agir pela fé. E Hebreus 11 vem falando aqui de vários. Temos o Enoque, temos Noé, Abraão, Sara, José. Podemos citar vários aqui, E aqui a nossa lição vem falando bem sobre Noé, que imagina, naquela época que não chovia, mas apenas em acreditar, em saber que Deus estava falando com ele. Deus falou para ele, vai e faça. E ele foi e fez, Sara, agora nós estamos hoje, Dia das Mulheres, vamos exaltar um pouco as mulheres daqui da Bíblia. Sara mesmo, com muita idade, acreditou, e ela engravidou, não é verdade? E aqui também tem Raabe, uma mulher que somente em saber que havia um Deus libertador, de ouvir falar, ela não hesitou, ela agiu, ela foi lá e guardou os espias, que estavam ali naquele momento. Então, que nós possamos estar agindo por essa fé que nos move. Não precisamos, na verdade, de evidências bíblicas, porque a maior evidência está aqui, Acreditamos nisso, que nem a Rose falou, Às vezes a gente tem pessoas que falam assim, eu tenho que crer para ver, quando na verdade nós cristãos apenas precisamos crer, porque depois nós vamos ver o agir de Deus, não é verdade? Viverá pela fé, Então, quer dizer, evidências, sim, às vezes precisa, e graças a Deus, Deus capacitou muitas pessoas, os arqueólogos, para poder estudar e encontrar, para poder ali justificar e provar que realmente Deus é real, a Bíblia é real, a Bíblia tem veracidade, tem verdade nela, E que nós possamos cada vez mais nos inspirar em histórias maravilhosas, histórias relatadas aqui, que tem muitas evidências, Algumas não tem, não foram encontradas, mas eu acredito e é real. E a fé vem pela ação, então temos que nos movimentar, temos que nos agir, não apenas acreditar, ter fé e ficarmos de braços cruzados. Vamos agir, vamos fazer algo.
Então, isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, que nós possamos estar, né, firmes, com fé, mesmo em meio a essas circunstâncias que estamos vivendo, que não está sendo fácil, acredito, para ninguém, mas que nós possamos ter fé e acreditar que tudo isso vai passar, tá? Tudo isso vai passar. E vamos agir. Se você não pode sair em sua casa, você não pode fazer algo porque está em casa, mas olha, nós temos uma ferramenta agora que nós estamos usando agora, neste momento, né? Que é os celulares. Manda para sua amiga, compartilha, age, é ação, fé é ação. Amém? No livro Educação, de Ellen G. White, na página 173, está escrito assim: a Bíblia é a história mais antiga e abrangente que a humanidade possui. Veio diretamente da fonte da verdade eterna, e ao longo dos séculos, a mão divina tem preservado sua pureza. Ilumina o remoto passado que a pesquisa humana em vão procura desvendar. Somente a palavra de Deus contemplamos o poder que lançou os fundamentos da terra e estendeu os céus. Unicamente ali encontramos um relato autêntico da origem das nações. Apenas ali se apresenta a história da nossa humanidade, não maculada por orgulho e preconceito humanos. Aquele que tem o conhecimento de Deus crê, tem fé de que realmente a Bíblia é a palavra de Deus e acredita nas coisas que estão escritas na Bíblia. Sabe toda a verdade de Deus, né? E tem certeza de que tudo que já se cumpriu já foi visto, mas que ainda tudo que tem lá, que ainda que vai ter o cumprimento, será cumprido mesmo, tá? E seja o que for que a ciência tenta contradizer sobre a palavra de Deus, nós podemos dizer que isso é uma mera suposição humana. Deus é maior que tudo isso, irmãos. Tenhamos fé. E como a irmã Tuca falou, falemos para outras pessoas sobre esse Deus maravilhoso que nós conhecemos. Que Deus nos abençoe e que nessa semana estudemos novamente a sua palavra. Amém. Você chamou o pastor para encerrar com a oração? Oremos. Nosso Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, porque temos esse livro maravilhoso, a Bíblia, a carta de amor de Deus para nós, seus filhos. Obrigado pelo plano maravilhoso da redenção explanado ali. Obrigado, Senhor, pelo personagem central da Bíblia, que é o Senhor Jesus Cristo. Através da história, nós podemos ter a certeza que a Tua palavra é fiel, que o texto bíblico chegou até nós, os dias de hoje. Possamos confiar na Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas Tuas bênçãos na recapitulação do estudo da lição dessa semana. Possamos continuar firmes, Senhor, no estudo diário, na comunhão contigo e aprendendo mais e mais de Ti, nas páginas maravilhosas desse livro, a Bíblia. Continue conosco nesse dia de sábado, aceite o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar a nossa adoração, vamos louvar mais uma vez. As mãos do oleiro. Som.
em tuas mãos. Eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar?
Isso. Bom dia, crianças. Cadê as crianças da igreja? Venha, é o momento das crianças, da adoração infantil. Esperar a musiquinha. São obedientes. Sentem aqui na primeira cadeira, aqui, ó. Vamos lá? Vamos começar de novo? Bom dia, feliz sábado! Tudo bem com vocês? Tá todo mundo bonito, protegido contra o coronavírus, de máscara, né? Já passaram o filme na mão? Então tá bom. A história que a tia vai contar hoje foi uma história que Jesus contou na Bíblia. Ele contou uma parábola sobre dois homens que construíram uma casa. Nós vamos dar nome para eles hoje, tá bom? Na primeira casa é o senhor Bento e na segunda é o senhor João. João sempre ficava caçoando de Bento porque ele tinha construído a casa dele na areia. Ele falava assim: ai, a minha casa é muito melhor porque eu construí a casa perto do mar, na areia. Eu já saio, já tô lá, já pisando na areia. Mas eu vou ficar só aqui, eu não vou sair. O seu Bento construiu a casinha dele nas rochas. Não tem problema. Fez um buraco bem fundo e construiu ela bem forte mesmo. Já o seu João construiu a casa dele bem rápido na areia mesmo, porque ele estava com pressa de poder aproveitar bastante. Só que um belo dia veio uma chuva muito, muito forte lá na casa do seu Bento. E olha, crianças, o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa com a casa dele? Não. Agora também aconteceu essa mesma chuva, só que na casa do seu João. E a casa do seu João desabou. Crianças, Jesus é a nossa rocha. Nós devemos construir a nossa vida com alicerce na rocha que é Jesus. Quando construímos a nossa casa sem alicerce que é Jesus, acontece o que aconteceu com a casa do seu João. Ela ficou de pé? Não, não ficou de pé. Aí está a importância de a gente confiar em Jesus e depositar toda a nossa confiança na rocha que é Jesus. Eu falei para vocês a palavra que está na Bíblia. Fica lá em Lucas 48. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi uma grande ruína daquela casa. Crianças, os ventos e a chuva que acontecem na nossa vida são as coisas ruins que acontecem nela. Mas quando a gente está alicerçado em Jesus, as coisas podem acontecer, mas nada vai nos abalar. Quando a gente não tem um alicerce em Jesus, as coisas acontecem e abalam a nossa vida. Nós precisamos sempre praticar aquilo que aprendemos na Bíblia. Tudo bem? Vamos fazer uma oração? Fechem os olhinhos. Crianças que estão em casa também fechem os olhinhos. Papai do céu, que o Senhor possa nos ajudar a sempre confiar em Ti. Que o Senhor possa ser em nossa vida o alicerce.
Obrigada, porque podemos confiar na rocha que é Jesus. Nos dê um ótimo sábado, nos proteja de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, crianças. Irmãos, esse é um momento especial aqui da nossa programação. Nós vamos entrar online na programação que a Ápice está transmitindo. Já melhorou já. Como é que tá ele? Esse projeto, pastor, nasceu no coração de uma mulher, a professora Elange. É um projeto muito especial, uma
Lindinalva, hoje é o grande dia do seu batismo. Que legal, vocês estão nos ouvindo bem também. Então, neste momento, nós vamos ter o batismo da Lindinalva. O pastor Sérgio, pastor ordenado no ministério da Igreja de Sétimo Dia, e ele, ministério evangélico, e ele vai batizar a Lindinalva. Então, é um momento lindo, solene. Eles estão lá em Santos, nós estamos aqui em São Bernardo do Campo. E para honra e glória de nosso Deus, Lindinalva, para abençoar também a Denise, abençoar todos vocês que têm esse projeto de levar pessoas ao Jesus Cristo através do projeto externo, coordenado ali também pela Edilza, que é uma coordenadora desse projeto aí na região, para que o seu nome, Lindinalva, seja escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. O pastor Sérgio, cumprindo a ordem do Mestre Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados neste momento, e eu aqui orando, a batiza em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, e todos que estão ouvindo digam amém. A Jesus seguir eu quero, seja sorte sim qualquer, onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temer. Oh Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, seja sim até o Outras lições maravilhosas da Bíblia, pastor. E aí, assim como a Raíssa, né, que foi uma mulher de muita coragem, de muita força, uma mulher de oração, elas assumem esse propósito, né, de também lutarem para salvar outras pessoas. E agora você, Lindinalva, também é uma missionária que vai levar outras mulheres para o reino de Deus, tá bom? Deus abençoe vocês. Deus abençoe, obrigado, pastor Sérgio. Eu sei que vocês têm outros batismos. Vou olhar para a câmera, né? Tem uma tela aqui que desvia a atenção da gente. Quer dizer, mas me desculpem aí os telespectadores. Então aí está o pastor Sérgio, aí está a Lindinalva, aí está a Denise. Parabéns, pastor Sérgio, parabéns, queridos irmãos e irmãs missionárias que falam com o amor de Jesus de todas as formas. Mas o projeto externo, na minha opinião, Érica, 38 anos de ministério, é uma das coisas mais extraordinárias, mais precisas que eu já vi, porque foi criado por uma mulher e de mulher para mulher, igual assunto lá da loja. De mulher para mulher, projeto externo. Exatamente, projeto externo. E também, mas foi baseado também, vários pastores, ganhadores de aulas foram consultados para ver quais são os temas que poderiam colocar. São 14 estudos muito fáceis de toda mulher pegar, estudar, tem uma apostila, tem as pessoas que acompanham. É um projeto maravilhoso e tem levado Jesus Cristo a milhares de pessoas. Conheça esse projeto externo, aí pode entrar em contato com a Érica, né? Através do site aqui da associação e você. Isso mesmo, nós temos um Facebook também. Quero convidar você para entrar na nossa página do Facebook, Projeto Exter Ápice, e curtir a nossa página, porque lá você vai saber mais informações sobre esse projeto, sobre como ele começou, quais os materiais tem disponíveis para você. Você vai conhecer também a história e testemunho da Edilza, que é uma grande voluntária desse projeto, e que por intermédio dela também, hoje, a Lindinalva tomou essa decisão. Então, compartilhe nas suas redes sociais, curta lá a nossa página no Facebook, Projeto Exter Ápice. Obrigado. APSE, APSE. É a sigla da Associação Paulista Sudeste, APSE. Deus abençoe a todos. Daqui a pouco vamos abrir a palavra de Deus. E hoje eu fui convidado, tenho o privilégio de pregar no sábado missionário, né? E da mulher.
Só uma foto, agora a gente já vai usar o microfone. Tira deitado o celular, por favor. Obrigado. Vamos lá então. Agora vem o Enzo aqui, a Sofia, para tirar a foto com a madrinha. Vem cá pertinho. Tudo bem, Enzo, vem cá. Enzo já foi batizado aqui nesse tanque e a Sofia está no caminho, né? Vai chegar o dia da Sofia. Vem cá, madrinha, mais perto deles aqui. Só registrar essa foto. Nós teremos mais um batismo. Opa, vamos aí. Vamos arrumar aqui a princesa. No reino de Deus. Fica aí. Nem dá para falar sorrindo. Ok, adianta. Estou sorrindo, mas você abraçar. Todos sorrindo. Obrigado, gente. Irmãos, Deus seja louvado. Amém. Quantos estão felizes, membros da igreja aqui da nossa querida igreja Vila São Jorge, felizes com uma decisão? Essa mais uma ovelhinha da Vila São Jorge, levante a mão. Seja bem-vindo à família de Deus. Deus abençoe. Irmãos, nós pode cantar a segunda estrofe do hino, nós teremos o segundo batismo dessa manhã. Irmãos, só comentando aqui, o Facebook da associação que eles estão transmitindo lá de São Bernardo tem mais de 20 mil acessos. Então, o testemunho da madrinha, da irmã Dalva, vai ser assistido por muitas pessoas para a honra e glória de Deus. Que o projeto externo da nossa igreja local continue, não só da igreja local, mas também do distrito e também da APS, um projeto maravilhoso onde as mulheres estão abrindo seus lares, suas casas para dar estudos bíblicos. Deus seja louvado por isso. Vamos continuar cantando mais uma estrofe desse lindo hino e teremos o segundo batismo dessa manhã. Se o caminho for custoso, nele houver escuridão, por ali tu já passaste e me tomas pela mão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste, foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Amém. Muito bem, irmãos. Eu quero apresentar para vocês aqui uma pessoa muito querida da nossa igreja, a irmã Regiane. A irmã Regiane, ela é professora, autodidata. Ela entrou em contato com a nossa maravilhosa TV Novo Tempo. E através da jornada dela buscando as verdades de Deus, Deus mostrou para ela esse canal, o canal da esperança. Amém. Ela fez mais de 7 estudos bíblicos e tem os certificados, me mostrou os certificados. Amém. E o batismo estava marcado para final de fevereiro, início de março, mas vocês sabem o que aconteceu. E desde esse período, então, ela estava aguardando esse dia. E em nossas conversas no WhatsApp, a irmã Regiane disse assim: estou aguardando o dia, pastor. Orando para que a pandemia passe, mas que essa data chegue. Eu quero muito me batizar. Amém. E no calendário de Deus, Regiane, hoje é o dia. Amém. Glória a Deus. Ela mandou a mensagem, últimas mensagens que eu estava conversando ali. Nós mandamos sempre links, né, de estudos bíblicos, sermões. Ela disse assim: pastor, estou aqui na quarentena, eu assisto todos os estudos, todos os links de YouTube, de sermões, mensagens, tenho acompanhado a igreja, tenho lido bastante, deixei alguns materiais com ela também, o guia de estudo nosso, a lição da escola sabatina, e ela tem assim se maravilhado. Na pandemia, a irmã dela precisou fazer uma cirurgia, e ela mora ali no Tancredo, próximo da Náutica. E adivinha, na quarentena, a Regiane teve todo o tempo do mundo para pregar para sua irmã. Amém. E ontem ela me disse assim que a irmã dela tomou uma decisão que quer frequentar a nossa igreja. Amém. A irmã dela foi operada há pouco tempo, está se recuperando e louvado seja Deus. Ela estava preocupada também na casa porque ia ficar cuidando da irmã e disse assim: pastor, Deus é maravilhoso, Ele cuida dos detalhes. E o médico deu uma dieta. E a dieta era não comer carne
carne de porco. O pastor, vou poder ser fiel a Deus na dieta, como a Bíblia ensina, e Deus é maravilhoso. Não vou precisar cozinhar nada que eu sei que faz mal. Então, até nisso, Deus é detalhista. Então, a irmã Regiane, ela procurou no Google a igreja adventista mais próxima, sabe? O Novo Tempo fala, procure uma igreja, né? Encontre uma igreja. E ela, no Google, encontrou a igreja da Náutica. E ela se programou para ir lá na igreja da Náutica. Mas o filho dela, num domingo, disse assim: mãe, essa igreja que você está procurando endereço, tem uma aqui na nossa rua. E ela, sério? E ela saiu ali no mesmo momento que o filho comentou. Ela mora 2,5 quadras, 3 quadras da igreja do Jockey, na mesma rua, Dom Duarte da Costa. E quando ela foi lá à tarde, era de tarde, a zeladora estava lá limpando a igreja, ajeitando, e ela disse: posso entrar? Tem culto? Eu falei: não, eu estou só aqui arrumando a igreja, né? Eu sou zeladora, mas vai ter culto às 20 horas. E ela veio, irmãos, e não deixou de ir mais. Amém. Só parou de vir na igreja por causa da quarentena. Mas em nome de Jesus, hoje é um dia muito especial. Ela vai poder realizar esse grande sonho de pertencer à igreja remanescente da profecia bíblica, ser uma missionária, uma adventista, assim como hoje nós estamos comemorando os 25 anos da mulher missionária adventista. Aqui está nascendo nesse tanque mais uma missionária. Amém. Antes de ser batizada, ela já está dando estudo bíblico para sua irmã. Ela disse: pastor, eu já tenho o dom da didática, é uma professora. E ela disse assim: pastor, eu amo estudar a Bíblia, eu amo ensinar a Bíblia. Então, Regiane, você quer dar uma palavrinha aqui para o nosso grupo? Eu só quero dizer que eu estou muito feliz. Há 30 anos eu seguia Jesus, mas hoje eu encontrei com Jesus. Amém. Eu encontrei verdadeiramente com Jesus e eu estou muito feliz por isso, muito feliz. E eu tenho certeza que o dom que Ele me deu para lecionar não era para ganhar dinheiro, mas para ganhar almas. Amém. E eu creio nisso, que a partir de hoje eu vou ganhar almas para Cristo. Amém. E Regiane, a primeira alma que Deus está te dando esse privilégio é da sua irmã. Nós vamos orar por ela, vou compartilhar aqui nos grupos da nossa igreja para nós orarmos, para que o Espírito Santo continue fazendo essa obra maravilhosa. A irmã Regiane mora com seu filho, uma pessoa também temente a Deus. Na casa dela tem vários livros, né? Ela é professora, o filho também lê muito. E ele frequenta uma outra denominação, mas também, assim como ela, um pesquisador, uma pesquisadora da palavra de Deus. Vamos orar por também, não apenas a sua irmã, Regiane, mas o seu filho e mais pessoas da sua família possam também encontrar esse Jesus maravilhoso que você encontrou, esse Jesus maravilhoso que nós servimos. Então Deus seja louvado. Nesse momento, irmãos, nós faremos então o batismo da irmã Regiane. A data chegou, estava lá anotado no calendário de Deus, na agenda de Deus, e os céus estão em festa. Os irmãos que estão aqui presencial também estão felizes, alegres, e aqueles que nos acompanham nas redes sociais, aqui no Zoom, estão também ao vivo no Facebook. Deus seja louvado. Amém. Esse é o nosso Deus, que age na história e age também na história da nossa vida. Deus seja louvado. Muito bem, irmã Regiane. Que maravilha, que sábado feliz, que sábado especial nós estamos tendo. Oportunidade de, no sábado, dia onde nós comemoramos a mulher missionária adventista, você está nascendo para o reino de Deus como uma missionária. Amém? Deus seja louvado por isso. E para a remissão dos seus pecados, para que seu nome seja escrito no livro da vida, eu, como ministro do Evangelho, cumprindo a ordem do Mestre, tenho a grande alegria e privilégio de batizar você, querida irmã Regiane, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: Amém. Se encontrar dificuldades, envolver a tentação, tu também tentado foste e sofreste provação. Ó Jesus, morreste foi por mim, mesmo que
uma grande desbravadora, uma missionária. E a irmã Hilda, ela cuida do departamento que é muito importante da nossa igreja, o departamento do Ministério Pessoal. A irmã Hilda, ela tinha uma preocupação. Pastor, como eu vou continuar os estudos com a irmã Regiane? Como nós vamos fazer? E a irmã Hilda, e como muitos de nós, aprendemos aí, a dominar essa maquininha que está na nossa frente aí, o celular. E através do WhatsApp, através da rede social, a irmã Hilda foi atendendo ali a irmã Regiane, não estudos mais presenciais, mas falando no telefone, mandando mensagens. Irmã Hilda, Deus seja louvado também pela sua vida, representando aqui a nossa amada, querida igreja do Jockey Clube. Vocês que estão nos assistindo aí, do Jockey, uma saudação para vocês, para as irmãs que oraram muito pela irmã Regiane por esse momento. Vocês que estão no Zoom também nos assistindo, os irmãos que estão aqui também presencial, Deus seja louvado. Por isso que eu chamei a irmã Hilda aqui, vamos colocar também uma coroa aqui, representando. O dia da mulher missionária, a irmã Regiane, ela vai com certeza uma missionária. Então, irmã Regiane, a Bíblia diz em João 1,12 que todos aqueles que o receberam, aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador pessoal, são chamados filhos de Deus. E se Deus é o nosso rei, nós somos príncipes e princesas do reino de Deus. Então seja bem-vindo à família de Deus. Quantos de vocês estão felizes de ter a irmã Regiane como membro aqui da nossa igreja, parte da família adventista? Que Deus seja louvado. Vamos fazer a foto aqui então? Adriana, você nos ajuda? Mãe, já fez? Amém. Irmãos, Deus seja louvado. Segue a programação. Deus seja louvado, irmã Hilda. Gostaria de convidar a irmã Cássia para a mensagem de louvor.
pouquinho mais no meio, porque como estamos transmitindo, acho que a posição melhor é aqui no meio. Agora, obrigada, queridos. É um sábado realmente muito, muito especial. Obrigada. E eu sou muito grata a Deus porque hoje tornou-se possível, neste sábado especial do Dia da Mulher Adventista, Mulher Missionária, podemos ter essa programação sendo transmitida ao vivo. Eu quero mandar um beijo especial para o nosso distrito, para as nossas igrejas, para os nossos irmãos queridos. Talvez vocês não estejam me reconhecendo, mas eu fiz questão de aparecer de máscara porque eu quero fazer uma merchan. Como é o Dia da Mulher Missionária Adventista, assim como vocês assistiram, nós tivemos 2 batismos lindos de 2 mulheres missionárias que foram alcançadas através de mulheres missionárias. E nós temos esse projeto lindo, assim como vocês ouviram, na nossa associação, que se chama Projeto Esther. O Projeto Esther é um projeto abençoado de evangelismo de mulher para mulher. Que lindo! Eu queria chamar aqui a coordenadora desse projeto do nosso distrito, que é a Edilza. Quando nós começamos o ano de 2020, nós começamos animados. Como sempre, a gente faz planos e projetos, a gente traça os nossos objetivos, e assim nós fizemos também, entre muitos planos de evangelismo, fizemos também com o Projeto Esther. Então, nós divulgamos o projeto, vocês lembram, né? E nós, no início do ano, já havíamos 12 pontos de evangelismo do Projeto Esther. 12 lares do Projeto Esther no nosso distrito, e era apenas o início. E nós estávamos muito felizes, né? Vamos tirar... Não, melhor manter, porque a gente tá aqui, depois eu tiro. Mas abrimos o projeto, estávamos animadas, e depois veio a pandemia, né? A pandemia nos pegou de surpresa, em todos os sentidos da vida. Mas o projeto continuou, não é, Edilza? Vimos aqui, que coisa linda, Denise, parabéns, Lidiane, parabéns, Regiane, parabéns. Mulheres, vamos abraçar o Projeto Esther, vamos abraçar a ideia de sermos missionários e trabalhar para Jesus, independente das estratégias e maneiras, e vamos pedir a orientação de Deus. Tá bom? Obrigada, viu, querida? Quer falar alguma coisa? A Edilza sempre quer falar alguma coisa, tá, Virgínia? Feliz sábado. E como ela falou, o projeto continua. Estou dando estudo para a Tairine pelo WhatsApp. E nós podemos fazer isso. A Cida está dando estudo para a amiga dela. A amiga é lá do interior de São Paulo. Quando nós queremos fazer a vontade de Deus, nada nos impede. Nem essa epidemia pode nos impedir. Que Deus nos capacite, que possamos estar dispostos a fazer a vontade dele. Amém. Amém. Obrigada, querida. Com licença que agora eu vou tirar. É um mal necessário a máscara, mas a gente precisa usar e a gente precisa se cuidar, com certeza. Vou começar a minha mensagem com uma oração. Vamos fechar os olhos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor amado, por essa oportunidade de poder abrir a sua palavra. Agora eu peço a sua presença do seu Espírito Santo, que se faça presente entre nós, entre nossos lares, neste momento, entre os nossos irmãos. Que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa curá-los
que o Senhor possa alcançá-los, que possamos ser missionários e missionárias de Jesus. Muito obrigada, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Eu vou começar minha mensagem e eu convido a todos vocês que estão nos assistindo a abrirmos as nossas Bíblias. E vocês viram que faz muito tempo que eu não falo em público. Então, quando eu falo em público, como eu não sou brasileira, começam a aparecer outras línguas ao mesmo tempo. Normal. Então, assim, vamos abrir as nossas Bíblias. E eu falei Bíblia. Bíblia é Bíblia em albanês. Tá bom? Não muda muito. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 João, capítulo 4, versos 7 a 21. 1 João 4, versos 7 a 21. Vamos ler a palavra de Deus. O título dessa parte deste capítulo, o subtítulo melhor, é Deus é amor. Deus é amor. E diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu seu Espírito. Nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém. Esse texto fala sobre o amor de Deus. Deus é amor. Deus é amor. Não duvide disso. Deus é amor. E quando Deus faz parte da nossa vida, nós também recebemos e transmitimos este amor. A minha mensagem de hoje tem como título Como ser um influencer. Vocês já ouviram esse termo? Esse termo é muito conhecido no mundo das redes sociais. Influencer. Então eu quero explorar um pouquinho esta palavra.
o que é ser um influencer no mundo de hoje? Então, eu fiz umas pesquisas e eu descobri o seguinte. Um influencer bem-sucedido, ele tem que ter 5 características. 5 características. Olha só. Quais são as características principais de um influencer? Ou influenciador, em português. Mas esse nome, ele foi emprestado em todos os idiomas do mundo. Todo mundo usa esse termo, e eu vou usar ele para você se acostumar com ele, se você não conhece. Influencer, que significa influenciador. Quais são as 5 características de um influencer bem-sucedido? Olha só. Primeiro, autenticidade. Primeira característica, primeira qualidade de um bom e bem-sucedido influencer é ser autêntico. Ser autêntico. Você sabia que quase 75% dos profissionais de marketing esperam obter conteúdo autêntico e genuíno dos influencers? Quando o conteúdo de um influencer reflete autenticidade, ele automaticamente chama a atenção de seus seguidores. Primeira característica de um influencer é ser autêntico. O que é o influencer? O influenciador. Se um influencer não for autêntico, ele não tem seguidores. Tá? Tem que ser autêntico. Tem que ter autenticidade. Segunda característica ou qualidade de um influencer bem-sucedido. Relevância. Relevância. As marcas não devem colaborar e trabalhar com um influenciador que não seja especialista em seu nicho. Vamos supor, se um influencer escolheu ser especialista em divulgar produtos de maquiagem. Tá? Essa pessoa que quer ser uma influencer ou um influencer nesse ramo tem que ser especialista no ramo. Porque não adianta você querer influenciar, você ter muitos seguidores nas redes sociais, se você não tem, não é especializado no assunto do qual você está tratando, ok? Então tem que ser relevante aquilo que o influencer bem-sucedido tem que ser relevante naquilo que quer influenciar, tá ok? Então tem que ser especialista mesmo. Se um influencer de marcas de sabonete, tem que conhecer muito bem sobre o assunto. Se um influencer sobre alimento saudável, tem que saber muito bem, conhecer muito bem, dominar esse assunto. Se é um influencer de marca ou roupas, ou calçados, ou o que for, tem que entender do assunto, tem que ser relevante. A terceira característica de um influencer bem-sucedido é o alcance. Alcance. O número de seguidores ou assinantes que um influencer possui é o seu alcance. Então, sabe-se que um influencer bem-sucedido, quando você entra na página da sua rede social e fala assim: esse influencer, ele deve ser muito bom, porque ele tem muitos seguidores. Ok? Se você bancar uma de influencer ali e alguém entra na sua rede social e vê ali 15 seguidores, você vai saber se o influencer é bom ou não. Só pelo número de seguidores que o influencer vai ter, ok? Então, alcance. Quarta qualidade que um influencer bem-sucedido tem é o engajamento.
E eu vou falar daqui a pouquinho de algumas influencers que nós temos no nosso distrito. Vou fazer merchan para elas, ok? Depois vamos, né, partilhar os lucros, né? Claro. Olha só, engajamento. O que é engajamento? Engajamento bom para o influencer. Quantos seguidores tem? Qual é a interação com os seguidores? Se os seguidores dão apenas like, ou os seguidores dão like, os seguidores compartilham, os seguidores comentam as postagens do influencer. Então, isso vai mostrar o engajamento, a qualidade de engajamento que esse influencer tem com seus seguidores. E aí você vai perceber se ele é um bom influencer, né? Se ele recebe apenas likes, primeiro, número de seguidores. Segundo, como que está o engajamento, qual a interação? Só likes ou likes, compartilhamentos, comentários e assim vai, ok? Eu acho que vou ter que mudar de microfone. E o último ponto que teve nessa pesquisa é frequência. Frequência. Um bom influencer, um influencer bem sucedido, ele é avaliado pela frequência de quê? Frequência de postagens. Então, um bom influencer, ele não pode, vamos supor, decidi ser influencer. Aí fala assim, começa empolgado, postagens. Aí semana que vem, tô com preguiça. Tô muito ocupado. Hoje não. Né? Veio a pandemia. O influencer, ele tem que ter frequência de postagens regular. Ok? Constante. Tem que postar. O que acontece? As marcas, sabe o que acontece hoje em dia? Hoje em dia, o mundo digital, as redes sociais, elas mudaram a cara do marketing. Mudaram. Hoje em dia, o sucesso de vendas não depende de propagandas na TV. Sabe o que acontece hoje? As marcas, elas escolhem os influencers que têm mais seguidores. E sabe o que eles fazem? Até no nosso mundo, né? Nas nossas igrejas. Na igreja adventista, nós temos vários influencers maravilhosos. Sabe o que essas marcas famosas fazem? Elas mandam produtos para os influencers, né? Eu conheço vários influencers que ganham produtos maravilhosos. Outro dia eu estava assistindo 2 influencers, e eu vou mencionar porque eles são da nossa igreja, os cantores, a dupla Dilson e Débora, né? Uma marca, uma loja de perfumaria mandou para eles 2 perfumes maravilhosos, são caríssimos. Mandaram gratuitamente. Você acha que é gratuito? Você acha que essa marca está muito assim, tem muita bondade, né? Está muito assim, benevolente com esses influencers? Claro que não, existe um interesse. A marca quer o quê? Quando eles mandam para os influencers esses presentes, eles querem o quê? Que os influencers façam o quê? Propaganda. Então o influencer, quando recebe aquilo, ele já sabe que ele tem que filmar e fazer vídeo daquilo, e uma postagem, fala assim, olha gente, nós recebemos esse produto, o que será que tem dentro? Olha só, é desse tamanho, siga lá. E começa a abrir, nossa, que perfume maravilhoso, nossa, que sapato maravilhoso, nossa, que roupa bonita. E assim vai. E sabe o que os seguidores do influencer fazem? Eles estão o quê? Assistindo. O que os seguidores querem? Eles também querem esse produto, só que eles não são influencers, eles têm que comprar, têm que pagar. E eles pagam. Eles pagam. Por que eu estou falando de influencer? No pleno sábado da mulher missionária. Porque nós também somos
influencers. Ser influencer significa influenciar. Influenciar. Ser influencer na igreja, no nosso mundo cristão, é ser um missionário. Ser um missionário. Estamos sendo influencers? Querem que eu repita os passos de um influencer de sucesso? Então vou substituir essa palavra pela palavra missionário. O que é um missionário ou uma missionária bem-sucedida? Vamos lá? Vou voltar para os passos. Primeiro passo. Quem lembra? Se você falou autenticidade, você acertou. Primeiro passo é ser autêntico. Autêntica, tá bom? Celular. Primeiro passo de uma verdadeira missionária, de um verdadeiro missionário, é ser autêntico. Não adianta você falar de Deus se você não vive. Não adianta você fingir de crente se você não é autêntico. Porque como missionário influencer, você vai falhar. Porque os seus seguidores vão estar te olhando. E sabe como falar? Esse aqui não é. Esse cristão não é de verdade. Essa irmãzinha aqui não acredita realmente em Deus, porque ela vive diferente daquilo que fala. Ser autêntico. Qual que é o segundo passo de um missionário? Influencer missionário e missionária. Relevância. Você quer ser missionário? Você quer ser missionário? Você quer falar sobre Deus? Você tem que ser relevante. O que é ser relevante? Relevante é você ser especialista naquilo que você acredita. Não adianta só crer. Você tem que se aprofundar. Você tem que conhecer o assunto. Você tem que conhecer a Deus de forma íntima. Você tem que ter segurança naquilo que você fala, porque você conhece, você é especialista. E não é só especialista no conteúdo, mas também no viver. Relevância. Autenticidade, relevância. O terceiro ponto de um missionário verdadeiro e uma missionária verdadeira é alcance. Alcance. Vocês viram que depois que entrou essa pandemia, nós nos perdemos. Ficamos perdidos, o mundo ficou perdido. Fomos pegos de surpresa. Né? Então a gente não pode mais unir pequenos grupos, a gente não pode mais ir visitar pessoas, a gente não pode mais pregar para muitas pessoas ou convidar na igreja os nossos programas. Como tem sido o seu alcance? E aí entra a tecnologia. Tivemos que nos reinventar. Sabia que tem influencers cristãos que se reinventaram na tecnologia em nome do trabalho? Mas, quando chega a hora de se reinventar para Deus, falha. Vamos melhorar no nosso alcance. Vamos ter os nossos seguidores, independente da distância. Mantenha a distância física. É para a nossa saúde, é para o nosso bem. Mas não se mantenha ausente com seus contatos, com seus amigos, com a sua família,
com seus seguidores. Porque um missionário, uma missionária de verdade, uma influencer bem-sucedida de Deus, se não tem seguidores, alguma coisa de errado tem. Tem que ter seguidores. O outro ponto, o número 4, era engajamento. E eu mencionei que um influencer bom, né? Ele, a qualidade dele e o que as marcas olham para ele, qual que é o engajamento que tem com os seguidores, né? Então vou voltar aqui. Missionários e missionárias de Deus, influencers de Deus. Como que tem sido o seu engajamento? Como que tem sido a sua interatividade? Como você tem sido um missionário ou uma missionária com seus contatos, com seus seguidores? Tá fraco? Médio? Ou tá ótimo? Trabalhe para que seja ótimo. Porque a empresa que você representa, o dono da empresa que você representa, e eu, é o próprio Deus. É o próprio Deus. E o último ponto era frequência. Frequência. Ser constante na publicidade dos seus produtos. Qual tem sido o produto que você tem feito propaganda para Deus? O que você... qual tem sido a frequência de você propagar a palavra de Deus? Tem sido constante? Ou apenas quando acontece alguma coisa ruim? Ou apenas quando você realmente está assim, que só Deus pode resolver? Vamos ter frequência na nossa influência com o nosso próximo. Vamos ter frequência na nossa interatividade. Vamos nos falando, ali fala que a frequência depende também do retorno que os seguidores têm. Vamos, Senhor, vamos trabalhar para Deus. Vamos pregar a palavra. Vamos viver a palavra, gente. Amém. Vamos ser missionários e missionárias verdadeiras. Influencers do bem. Amém. Eu li no início o capítulo no 1 João 4. A parte de quando ele diz que Deus é amor. João nos diz com outras palavras que a melhor maneira de se tornar um influenciador é através do amor. Esses influencers do mundo que são bem-sucedidos e têm milhões de seguidores, eles não têm amor pelos seguidores. Eles têm amor pelo dinheiro que eles recebem. Mas nós somos influencers de Deus. Amém. E aqui João nos diz que a melhor maneira de sermos influencers para Deus é através do amor. Ele próprio foi um influencer incrível. Diz a história que João, mesmo depois de velho, lá por 100 anos de idade, as pessoas ainda procuravam para ouvi-lo ensinar. Esse é um influencer poderoso, né? Como temos afetado a nossa família, a nossa rede de amigos. Como que a gente tem trabalhado para Deus, tentando influenciar nesta pandemia? Eu conheço algumas influencers da nossa igreja, e agora eu vou fazer merchan. E eu sigo elas. Uma delas, que eu gosto demais, eu não sei se ela está me assistindo,
é a Gabriela da Náutica. A Gabriela, ela tem um talento incrível, né, para falar sobre saúde. Então ela fala sobre alimentação saudável, ela fala sobre a importância do exercício físico, ela mostra a sua vida diária de se manter saudável, desde o café da manhã, os exercícios que ela faz e tudo mais. E quando eu comecei a segui-la, eu fiquei muito feliz. Falei, gente, essa é uma influencer de Deus. Então, eu falei assim, Gabi, tá faltando uma coisa. E eu vou palpitar porque eu sou palpiteira. Não sei porquê, gente, infelizmente. Mas eu sou muito palpiteira. Eu falei assim, eu vou te dar um palpite. Comece com o versinho da Bíblia. Sempre. Gente, tá um sucesso. Quem não segue, siga. Gabi Fitness, se eu não me engano. Depois eu mando nos grupos da igreja. Siga, você vai ver que maravilha. E ali você pega dicas preciosíssimas, não precisa pegar nada. Maravilhoso. Está sendo uma influencer. Seu talento se tornou seu ministério. Assim que a gente tem que trabalhar. Sabe uma outra influencer, gente? É a Tuca. A Tuca é uma influencer maravilhosa. Amém. A Tuca, gente, ela tem um talento com as mãos que eu gostaria de ter, mas eu acho que só no céu vou ter isso. Que não dá pra ter tudo, tá, gente? Mas a Tuca, ela tem feito do seu talento o seu ministério. E ela acabou, foi preciso a pandemia para ela se reinventar, porque ela perdeu o emprego dela. Sabe o que ela está fazendo? Ela abriu a empresa dela, de confeitaria. Amém. Amém. Deus é bom. Deus te ajude. E nós, por favor, sigam a Tuca. Como é que é? Tu-Cake. Tu-Cake. Tuca, C maiúsculo, Tu-Cake. Tá no Facebook, tá no Instagram. Siga. E também ajude, tá bom, gente? Não compre bolinho em outros lugares, por favor. Tu-Cake. É a melhor confeitaria, na minha opinião, eu garanto, ok? E encerrando, tem muitas. Tem uma influencer aqui que ela não somente canta lindamente. A Cássia. Ela também virou youtuber, gente. Não é? Tava no outro dia quando vi Cássia. Videozinho. O terceiro Elias. Falei, não, vou assistir. Vai ser. Geralmente eu faço culto de manhã. Falei, será o meu segundo culto, porque eu já tinha feito culto. Meu segundo culto, fui assistir a Cássia. Gente, que maravilhoso. Siga a Cássia, ela é a nossa youtuber, ela fala da palavra de Deus. Quer saber sobre o terceiro Elias? Procure. YouTube, terceiro Elias Cássia. Ela vai te ensinar tudo. Melhor que muitos pregadores. Não vou nem falar pastores. E eu vou encerrar. Sejamos missionários e missionárias de Deus. Sejamos influencers do bem. Sejamos transmissores da palavra de Deus. E façamos do nosso talento o nosso ministério. E eu quero desejar a você, querida irmã missionária, querido irmão missionário, quero desejar a você, principalmente as mulheres missionárias da nossa igreja, um feliz dia da mulher missionária. Deus abençoe vocês. Deus os use sempre. Vocês são uma bênção para nós e para Deus. Amém. Nós vamos finalizar com o hino ainda.
Mas antes nós queremos orar agradecidos, tanto pela proteção que Deus tem nos dado, mas também principalmente pelos dizimistas e ofertantes. Então nós vamos agora em atitude de reverência, fechar nossos olhos, e você que está nos assistindo também, nos acompanhe. Querido e bondoso Deus, obrigada, Senhor. Obrigada pelas muitas bênçãos que o Senhor tem nos reservado, e obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor continue nos protegendo, nos guardando, cuidando também das pessoas que estão em leito de dor, pela situação que tem passado, que o Senhor venha confortar com o bálsamo do Teu Espírito Santo esses corações. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados. Aceita por bondade os nossos dízimos e as nossas ofertas. Em nome e por amor de Jesus. Amém. E se vocês precisam entregar, devolver os seus dízimos e as suas ofertas, que possa procurar o pastor do nosso distrito, o pastor Sérgio. Entrar em contato com ele. Obrigada. Deus abençoe a todos. Vou me entregar. Vamos ficar de pé? Não há nada.
Maravilhoso Deus, te agradecemos porque temos a certeza que pertencemos a Ti. Amém. Somos seus, Senhor. E queremos que este amor que o Senhor nos dá diariamente, que possamos também transmitir. Amém. Que possamos ser missionários e missionárias bem-sucedidas. Que a nossa vida seja uma pregação vivida. Peço uma bênção especial para todos nós neste dia. Visite cada lar que está representado aqui, quem nos está assistindo. Que eles possam assistir, possam sentir agora o teu abraço, o teu amor e, acima de tudo, a certeza de pertencer a Ti também. Que também esses lares possam ser lares que influenciam seu bairro, influenciam sua família, influenciam seus amigos, influenciam toda uma sociedade. Sabemos que o seu retorno é breve, Senhor. Queremos estar prontos. Portanto, Senhor, que possamos nos manter firmes em Teus caminhos. Amém. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. E para encerrar, mulheres adventistas, mulheres missionárias, hoje, às 3 da tarde, nós temos um encontro, ao 3h30, me desculpe, 3h30 da tarde, no encontro ao vivo, ok? Teremos palestras maravilhosas, então, por favor, assista, nós já passamos o link, mas vamos redivulgar, tá bom? Vamos assistir, vamos ser influencers e vamos ser missionários. Feliz Dia da Mulher Missionária Adventista. Amém.